Oi, eu tô passando aqui para falar de Edu 925, Formação de Contadores de Histórias. Conta comigo. Essa é uma disciplina optativa que tem 60 horas e esse ano terá uma oferta de 2 turmas. A turma 1 será ofertada pelas professoras Luciene Souza e Simone Marques e a turma 2 será ofertada pelas professoras Maria Cláudia do Carmo e Cláudia Lisiane Ferreira. Você quer ser um contador de histórias? Você quer contar histórias? Se você quiser contar histórias, com certeza vai se conectar um pouco mais com a sua ancestralidade, vai aprender a mediar práticas de formação do leitor literário e vai aprender a educar pela palavra que encanta. A ementa dessa disciplina trata sobre a tradição oral e o conto de tradição oral, a leitura e a contação de histórias, e aí a gente pensa as afinidades e especificidades desse binômio, a arte de contar histórias, memória e repertório do contador, práticas e possibilidades de contação de histórias em espaços escolares e não escolares. Os objetivos dessa disciplina são compreender os sentidos da tradição e sua relação com a tradição oral, por meio da distinção entre o conto e as demais poéticas da oralidade, compreender a importância de preservação dos contos da tradição oral como fonte de sustentação e difusão das culturas tradicionais e fortalecimento de vínculo entre épocas distintas, assim como os sentidos culturais, educacionais e terapêuticos dos contos da tradição oral e da contação de histórias. Os objetivos ainda são identificar afinidades e distinções entre ler e contar, desenvolver capacidades de narração de histórias considerando as ferramentas e o tripé do contador de histórias, o olho, o corpo, a voz, assim como as práticas da contação de histórias em espaços etnoformativos. E, por fim, construir repertórios de contos de tradição oral a partir de gostos e motivações pessoais para a realização de uma mostra performática ou de uma sessão de contos. Metodologia. O caminho metodológico dessa disciplina passa por 3 vertentes: as ações teóricas, a prática da contação e o produto final. No campo das ações teóricas, nós vamos observar as leituras que iremos fazer, as pesquisas e as participações qualificadas nas discussões propostas nas oficinas, porque o componente curricular está organizado em oficinas. Reflexão sobre a performance que será realizada e algumas coisas mais. Na prática da contação, nós vamos realizar exercícios ligados à contação de histórias que versam sobre atenção, memorização, improviso, voz e canto, corpo e dança, olhar e rodas de contação. E como produto final, nós teremos a turma 1 preparando uma mostra performática para adiar histórias para adiar o fim do mundo, que são as histórias indígenas, e a turma 2 vai preparar uma sessão de contos chamada Histórias de Gabriel, que é feita como acervo de uma criança que frequentou o ensino fundamental, os anos iniciais, e que cedeu o acervo para que a gente pudesse fazê-lo circular. Conteúdo. Essa disciplina tem 3 grandes conteúdos: a memória de afetos, os modos de narrar e o estudo aprofundado do texto, do conto. Dentro da discussão de memória de afetos, a gente vai construir uma grande roda de griots. Dentro dos modos de narrar, nós vamos pensar as técnicas teatrais, ou os modos de narrar, onde nós podemos desenvolver técnicas de olhar, de corpo, de voz. E nós também teremos uma discussão sobre a voz falada e a voz cantada. No estudo e aprofundamento do texto, nós vamos estudar o corpo e o conto, e nos aprofundar um pouco nessa questão da estética da recepção literária. Para participar é preciso... Bom, para estar nessa disciplina, vocês precisam ter disponibilidade às quartas-feiras, das 13h30 às 17h30. As 2 turmas serão ofertadas no mesmo horário. Contar histórias de cor, então ninguém vai olhar para o papel, a história vai ser contada de coração. Vivenciar as atividades corporais, então tem muitas práticas de corpo, alongamento, aquecimento, práticas teatrais, não é? O ideal é que a gente esteja pronto para que essas práticas possam acontecer da melhor maneira possível. E circular em espaços etnoformativos, porque nós não contamos só na nossa sala de aula, nós contamos fora da sala de aula também, em outros espaços onde haja escuta sensível, desejando ouvir histórias. Obras escolhidas da turma 1. Essas obras que aparecem aí, que vão desde o Ailton Krenak, não é? Passando aí pelo Daniel Munduruku e chegando no Pedro Agostinho, todas elas serão utilizadas
para que os estudantes possam escolher as histórias que desejam contar entre todas elas. E as obras escolhidas para a turma 2 vão versar sobre os contos de espanto do Ricardo Azevedo, passando aí pelas histórias da Adriana Falcão, do Pedro Bandeira, chegando lá aos contos selecionados aí do folclore brasileiro pelo Valci Carrasco. Todas essas histórias são lançadas à mão, mas os estudantes fazem um recorte e escolhem aquilo que desejam contar. Mostra Performática 1. A turma 1 vai para o palco do Cuca, no final da disciplina, lá no finalzinho de tudo. E essa turma vai contar histórias indígenas para os estudantes do ensino médio da escola pública. Vai contar histórias, narrativas, e vai cantar também canções indígenas. A turma 2 vai realizar uma sessão de contos, e ela vai fazer isso na UFES e vai fazer isso também em escolas públicas. Esses estudantes que vão escutar as histórias da sessão de contos da turma 2 serão estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. E eles vão escutar histórias, narrativas e canções do acervo de uma criança do ensino fundamental. Vagas da turma 1. As vagas da turma 1 foram distribuídas no colegiado de música e nos colegiados de letras, português, espanhol, inglês e francês. Além disso, as pessoas que tiverem interesse em fazer parte da disciplina, que pertençam à comunidade interna da UFES, a exemplo de estudantes de outros cursos e da pós-graduação, servidores como docentes e servidores técnicos, e gente da comunidade externa também vai poder participar da disciplina. As vagas para a turma 2 estão destinadas ao Departamento de Letras e Artes, no Colegiado de Música e no Colegiado de Letras Português, e também estão destinadas ao Departamento de Educação para o Colegiado de Pedagogia. Quem for também da comunidade interna, estudante de outros cursos e da pós-graduação, que se interessarem por esse componente curricular, também vão poder cursar. Servidores como docentes e servidores técnicos também, e a comunidade externa. Bom, quem quiser maiores informações sobre o componente curricular, entre em contato com o Departamento de Educação ou com o Departamento de Letras e Artes, ou escreve um e-mail para o observatoriodecontação@ufes.br. Amadou Ampatebá costumava dizer que contar histórias é construir aldeias. Vem construir aldeias com a gente.